Olá, tudo bem? E nesse vídeo agora, nós vamos compartilhar com vocês um conceito muito interessante, muito importante, que é o cérebro trino. Exatamente. Ele influencia e afeta a nossa rotina, o nosso dia a dia, muito mais do que a gente imagina. Esse é um conceito que vem desde 1970. A pessoa que estudou e compartilhou esse conceito com a sociedade é o Paul MacLean, que você vai ver esse nome na apostila. Tá? Ele consiste basicamente do conceito que nós temos 3 cérebros que foram sendo desenvolvidos ao longo da história da humanidade. O primeiro deles é o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo de todos. É aquele cérebro que já, como se ele tivesse nascido com a gente lá no período em que nós éramos moradores das cavernas, por exemplo. Tá? E esse cérebro, ele é responsável pelos mecanismos internos de proteção, reação e sobrevivência. Exatamente. Por isso que ele é um cérebro extremamente instintivo, ligado aos nossos instintos mais primitivos, mais básicos. Como é que ele funciona de maneira prática? Então vou dar um exemplo. Você está caminhando numa rua escura, à noite, e aí de repente lá na esquina você vê uma pessoa que você não sabe direito quem é, né? Num canto escuro da rua, encapuzada de capuz e agora com máscara. Você olha para aquela cena e você começa a sentir muito medo. E esse medo transforma todo o seu corpo físico. Porque como é que funciona? Primeiro, você olha aquela cena, um canto escuro da rua, uma pessoa encapuzada, uma pessoa que não está mostrando, né, o seu rosto. Você não sabe quem é. Então aquilo, para você, representa uma ameaça. Exatamente. Alguém que pode ameaçar a sua sobrevivência física. E aí começam reações que são extremamente rápidas, milésimos de segundos. Você decodifica aquela imagem vem através dos teus olhos, ela vai para uma pequena glândula que fica dentro do seu cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, que muita gente conhece. Ela tem o tamanho de uma ervilha, mas a amígdala fica lá no centro do cérebro. E aí a amígdala processa essa informação como sendo uma informação de perigo e envia uma mensagem para o cérebro trino para que o corpo se prepare para se proteger, para sobreviver. Então, automaticamente, o cérebro trino decodifica essa informação, envia uma mensagem até os rins, exatamente. Em cima dos rins tem uma glândula chamada suprarrenal, e a suprarrenal ela vai produzir adrenalina e cortisol. Para que vão servir esses 2 hormônios, né, que são produzidos pela suprarrenal? Eles vão preparar o corpo físico para quando você lá, naquele momento de olhar aquela cena novamente, você está preparado para olhar, sentir medo e correr, fugir o mais rápido que você conseguir. Ou, se você não conseguir correr ou fugir, você ter força física para você enfrentar, lutar. Por isso que a gente chama do mecanismo lutar ou fugir, que é muito conhecido e que eu estou explicando da maneira mais didática possível para você entender. Então, o cérebro mais primitivo está relacionado a esse conceito reativo, instintivo da nossa sobrevivência. Tá? E só para você ter uma ideia, toda essa reação, todo esse mecanismo que eu mencionei aqui agora, ele demora 3 segundos. É muito rápido, tá? Extremamente rápido. É a mesma coisa que você está andando na rua e vem uma moto no seu espelho retrovisor e começa a se aproximar e ela começa a transitar de um lado para o outro atrás do seu carro, você começa a ficar inquieta ou inquieto, impaciente, e você começa a se sentir ameaçado ou ameaçado, esse mesmo mecanismo acontece. Então você fica ali no estado de atenção gigantesco e preparado para qualquer situação que te possa te ameaçar ou acontecer. Esse é o cérebro mais primitivo que a gente tem, é o cérebro reptiliano. Esse é o nome que você vai encontrar. Esse é o nome correto. Reptiliano, tá? A gente costuma dizer o seguinte,
às vezes, as situações que nos amedrontam, que nos ameaçam, são reais. Às vezes não. Aí é que está a chave, aí é que está o segredo. Por exemplo, no seu trabalho, às vezes você pode acreditar que tem um colega ou um chefe que te sabota, né? Que fala mal de você, né? Nos corredores, por exemplo. E aí você acredita que eles, ou ela, ou sei lá quem, é a sua ameaça. E aí o que acontece? Você às vezes cria mecanismos reativos, instintivos, perante essa ameaça, que muitas vezes não é verdadeira. Às vezes a gente cria ameaças irreais para justificar os nossos estágios constantes de defesa. Então, observa sempre em você ou nas outras pessoas aqueles ou aquelas que estão sempre em estado de alerta e de defesa. Porque vamos imaginar o seguinte, quando o homem, né, a humanidade, estava no período das cavernas, não existiam residências como tem hoje. Então a moradia era debaixo de uma árvore ou dentro da caverna. Então a gente tinha que ficar constantemente alerta, porque qualquer som de leão, de elefante, dinossauro, quem quer que fosse, já ameaçava a nossa sobrevivência. Então você imagina uma pessoa vivendo nessa realidade, nessa situação, 24 horas por dia. Então você fica no estado de alerta, com adrenalina e cortisol no seu corpo, o tempo inteiro. Então o tempo de vida naquela época não ultrapassava 20, 25 anos, porque o corpo físico não conseguia suportar tanta adrenalina, tanto cortisol o tempo inteiro. Porque você saía de um estado de alerta, entrava em outro estado de alerta e era assim o dia inteiro, sucessivamente. E com o mundo moderno, a gente já não tem mais o leão, o elefante, o dinossauro na rua. Então a gente substituiu, né, esses arquétipos agora pelo chefe, pela sogra, pelo amigo ou pelo inimigo, seja lá por quem, né? E a gente cria situações para justificar esses nossos estados instintivos, né, de sobrevivência. Então esse é o primeiro cérebro, o cérebro reptiliano. O segundo cérebro, que é um cérebro também muito comum, que a gente chama do cérebro límbico. O cérebro límbico ele já está dentro da massa cefálica. O cérebro reptiliano ele fica bem aqui atrás na nuca, tá? Bem aqui nessa base, ele é bem pequenininho, fica bem aqui onde está a minha mão. O límbico ele já está dentro da massa cefálica. Ele é responsável pelas nossas reações emocionais. Exatamente. Então, todo tipo de sensação emocional, reação emocional, é o cérebro límbico. Ele é também responsável pela nossa memória. Toda vez que a gente tem que resgatar uma memória de curto prazo, né, rápida, é através do cérebro límbico que a gente faz isso. Tá? Então, o cérebro límbico, ele nos traz um alerta, né? Como está a nossa tomada de decisão? Ou como é a nossa capacidade de tomar decisões baseadas em fatos racionais e não emocionais? Então, toda vez que a gente se permite ou se deixa levar por uma emoção que influencia uma decisão, é o cérebro límbico que está tomando a frente. E aí a gente tem que perceber se essa decisão foi positiva ou se foi negativa. Se ela trouxe coisas boas ou se trouxe resultados que a gente não gostaria. E é muito interessante porque se eu vibro no medo lá do cérebro reptiliano e trago o medo para o cérebro límbico, esse medo vai me trazer sensações mais aprofundadas, como pânico, ansiedade ou mesmo uma tristeza. E olha que interessante, tudo isso que eu estou falando parece que eu estou descrevendo a realidade atual da sociedade, né, com a pandemia. Pois é assim que a coisa funciona individualmente e coletivamente, que é o mais interessante. E o cérebro límbico, então, funciona dessa maneira. E para a gente fechar, o último cérebro, que é o cérebro mais recente, que está bem nessa parte mais frontal aqui da caixa encefálica, é o neocórtex. Então, o cérebro neocórtex é o cérebro racional, é o cérebro mais recente. Ele é responsável pela nossa capacidade analítica, criativa, empatia, nossa capacidade de resolver questões complexas, resolver problemas, tá? Me permite ser imaginativo ou imaginativa,
criar, inventar. É um cérebro muito interessante porque ele não é mais influenciado por emoções ou por instintos. É um cérebro analítico racional. É a parte em que as nossas decisões já estão tranquilas, já são produtivas, vamos dizer assim. Não correm mais riscos de nos influenciar negativamente. E aí vem uma dica interessantíssima, importante, que nos remete ao conhecimento das nossas avós, nossos avós. Você lembra quando aquela história, antes de você reagir, conta até 10? Pois é, se você já ouviu essa história, ela é muito válida aqui no conceito do cérebro trino. Porque primeiro, lembra que eu mencionei que em 3 segundos todo o mecanismo de sobrevivência, de lutar ou fugir, ele é acionado internamente? Então, qualquer situação na sua vida que aparentemente te ameace ou te amedronte, a primeira coisa que você faz é contar até 3. Uma vez que você contou até 3, você desativou o mecanismo de reação do cérebro reptiliano, que é o mais primitivo. Em seguida, você continua contando mais 7 segundos, porque os 7 segundos seguintes é o período de tempo em que você desativa as reações emocionais do cérebro límbico. E quando você chega na contagem do 10 em diante, é a hora que o neocórtex, a sua parte racional, analítica, mais tranquila, equilibrada, entra e toma a sua frente. Então, por isso que é muito importante, quando a gente está diante de uma reação nova, de uma reação que a gente não sabe como reagir, não reagir. Contar até 10 e permitir uma pausa para que o seu cérebro neocórtex tome a frente e você tome decisões mais tranquilas, mais serenas e equilibradas. Tá bom? Então, o cérebro trino, o conceito é esse. Espero que você tenha compreendido. E ele é extremamente importante porque muitas vezes, quando a gente recebe um cliente ou um paciente, né, para ser atendido, muitas vezes a gente encontra pessoas vibrando no mecanismo do cérebro reptiliano. Aquelas pessoas que vibram muito no medo, estão sempre na defensiva, estão sempre criando inimigos imaginários e fazendo com que a sua vida vire uma eterna batalha, um eterno conflito. Então, agora que você já sabe como isso funciona, você já começa a compreender a origem disso tudo. E para a gente fechar com chave de ouro, muita gente pergunta: é possível desativar o cérebro reptiliano, esse que fica aqui atrás? Pois é, não é possível. Por quê? Porque uma das principais funções do cérebro mais primitivo, o reptiliano, é manter as nossas funções orgânicas automáticas. É por isso que quando a gente vai dormir, a gente não para de respirar, o coração não para de bater, tudo continua funcionando harmonicamente. Então ele é responsável por essas funções que são cruciais, fundamentais para o corpo físico. Então não é possível a gente desativar esse cérebro ou essa parte do corpo. O que a gente precisa é desativar, né, as memórias que nos permitem identificar ameaças irreais e imaginárias. É essa parte que a gente entra como terapeuta, como reikiano. Tá bom? Isso a gente vai explicando nos próximos vídeos. Então, desde já, espero que esses conceitos do cérebro trino tenham ficado claros para você. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.